Olá, galera! Estamos de novo na nossa caminhada para aprender um pouquinho mais sobre energia. Para quem não lembra, meu nome é Fábio e é um prazer absurdo estar com você aqui. Vamos continuar nossa discussão sobre trabalho. Nós havíamos aprendido que trabalho é a energia transferida ou transformada por uma força durante um deslocamento. Na sequência, começamos a aprender como escrever isso com a linguagem matemática. Vem comigo para a lousa. Um bloquinho empurrado por uma força azul vai experimentar um deslocamento verde. Até o último encontro nós havíamos dito o seguinte: a energia transferida por esta força, o trabalho da força F, deve ser o quê? Proporcional à força, proporcional ao deslocamento, e nós havíamos parado neste cosseno de θ. Olha para mim. Eu havia dito para você que o cosseno de θ poderia parecer assustador. Eu vou mostrar para você que ele não é só necessário, como é muito fácil. Antes de nós empurrarmos o bloquinho sobre a mesa, já existiam duas forças sobre ela, sobre o bloquinho. A força normal e a força peso. Veja, não foram as forças normal e peso que transferiram energia para o bloquinho. Não foram as forças normal e peso que transferiram energia cinética para o bloquinho. Não é verdade que as forças normal e peso exerceram trabalho sobre o bloquinho. A força que eu havia aplicado é que fez com que o bloquinho se movimentasse. A força que eu havia aplicado é que transferiu energia para o bloquinho. Olha para a lousa. Nós podemos calcular o trabalho de todas as forças envolvidas. Ao tentar empurrar o bloquinho, as forças normal, peso, continuavam a existir. A normal é a força de apoio feito pela mesa. O peso é a força de atração exercido pelo planeta. Mas a mesma mesa também, à medida que o bloquinho se deslocava, provocava uma força de atrito. Vejam, se não existisse esse cosseno, se a expressão fosse apenas essa, nós escreveríamos o que para o trabalho do peso? O trabalho da força-peso, a energia transferida pela força-peso depende do peso. O trabalho da força-peso depende do deslocamento. Se não houvesse cosseno do ângulo θ, nós escreveríamos isso. E nós estaríamos cometendo um erro. Por quê? O peso não foi responsável por esse deslocamento. Agora veja, se nós escrevermos aqui cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, se você olhar para o desenho, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 90 graus. E o cosseno de 90 graus vale quanto? 0. E, portanto, olha para mim. Havia peso, houve deslocamento. Mas a força-peso não realizou o trabalho. A força-peso não transferiu energia, embora existisse a força-peso, embora houvesse o deslocamento. Vem para a lousa. Trabalho da força-peso depende da intensidade do peso, depende da intensidade do deslocamento, mas depende do cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Cosseno de 90 é 0. O trabalho da força-peso, neste caso, também é 0. Ou seja, o peso não transferiu energia nenhuma. Isso também é verdade para a normal. Olhem para a normal. A normal também faz ângulo de 90 graus com deslocamento. Portanto, se você escreve trabalho da normal proporcional à normal, proporcional ao deslocamento e proporcional ao cosseno do ângulo entre normal e deslocamento, nós de novo teremos, para este caso, a normal não executa trabalho algum. Olha para mim. Então olha que interessante. Foi a força que eu apliquei que transferiu energia para o bloquinho. Foi a força que eu apliquei que executou o trabalho. Trabalho é a energia transferida por uma força durante um deslocamento. E a força de atrito? Dá uma olhada no desenho. A força de atrito fazia um ângulo de 180 graus com o deslocamento. Vamos calcular o trabalho da força de atrito? Trabalho da força de atrito
depende da intensidade da força de atrito, depende do deslocamento e depende do quê? Do cosseno entre o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. O cosseno de 180 graus é um cosseno negativo, é -1. Em outras palavras, o trabalho da força de atrito vai ser um trabalho negativo. Olha para mim. Chegamos a um resultado muito legal. O trabalho pode ser positivo, pode ser nulo ou pode ser negativo. Trabalho positivo, a força deu energia para o corpo. Trabalho nulo, a força não ajudou e não atrapalhou. Trabalho negativo, a força atrapalhou o movimento. A força retirou a energia do corpo. Nesse exemplo que nós acabamos de ver, a força F que eu havia aplicado exerceu um trabalho positivo. A força peso e a força normal não exerceram trabalho algum. E nesse exemplo que eu dei para vocês, a força de atrito atrapalhou o movimento porque ela retirou energia. Então vamos lá. Quando a força ajuda o movimento, ela exerce trabalho positivo. Chamamos esse trabalho de trabalho motor. Quando a força atrapalha o movimento, chamamos esse trabalho de trabalho resistente. A força atrapalhou o movimento, ela retirou energia. E quando a força nem atrapalha e nem ajuda, nós dizemos que o seu trabalho é um trabalho negativo. É claro que a essa altura do campeonato, você deve estar intrigado com a seguinte pergunta. Fábio, qual é a unidade de trabalho? É uma pergunta muito boa e nós vamos resolvê-la no próximo episódio.